Está se falando muito sobre a situação em Kupiansk, que parece estar sendo tomada neste exato momento. Todas as manchetes, principalmente, claro, as manchetes ocidentais. A Federação Russa está perdendo absolutamente tudo na linha de frente. Mas a realidade, em alguns casos, é bem diferente. Lugares sobre os quais, curiosamente, a mídia ocidental prefere silenciar, seja por acaso ou de propósito. Entre eles, Vulaipole, que fica na direção de Zaporozhye, e onde os próprios militares da Federação da Rússia estão fazendo uma espécie de excursão às posições dos militares ucranianos que tiveram que abandoná-las às pressas, praticamente em debandada. Celulares largados, computadores abertos. A Rússia está, pouco a pouco, se aproximando do coração, o da região de Zaporozhye. E não sou eu quem está dizendo isso. São os próprios militares russos que estão mostrando isso no campo de batalha. E principalmente, os militares ucranianos. E acima de tudo, abandonando dessa forma, que vocês vão ver a seguir, as próprias posições. Aqui temos os militares russos, que vão nos mostrar diretamente o que acabaram de encontrar, de uma forma bastante inesperada no campo de batalha, e que vai representar avanços importantíssimos para a Rússia, não só em termos territoriais, mas também em termos de inteligência militar. Vamos ver quais são essas descobertas. Batalhão da 4ª Companhia de Moscou, estamos na rua Subornaya, 52. Este prédio foi tomado por nossos militares e depois foi encontrado o quartel-general do 1º Batalhão da 106ª Brigada de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia. Agora vamos mostrar para vocês todo este local. Vamos filmar tudo. Sigam-me, por favor. Aqui está o gabinete do comandante do batalhão. Entrem, filmem. Esta é a bandeira deles. Obrigado-me. O computador ficou em um lugar assim. Olhem só como estava a mesa, como eles saíram correndo. Dá para ver que ficou absolutamente tudo. Claro, é preciso entender que os militares russos, antes de convidar os jornalistas, realmente inspecionaram o local. Eles tiraram algumas coisas, outras deixaram igual, algumas mudaram de lugar, mas na maioria das vezes, e isso eu garanto para vocês, esse jeito de agir deles, eu já vi isso em Mariupol. Em Mariupol, foi um desastre, uma catástrofe absoluta para as Forças Armadas da Ucrânia, porque havia escritórios inteiros do Serviço de Segurança da Ucrânia, que é a Segurança Nacional da Ucrânia, que entravam e tiravam papéis, mas pastas e pastas de arquivos. Bom, tinha de tudo, todo tipo de informação, de todas as formas, computadores, pendrives, CDs, de tudo. E aqui a situação é parecida. Isso está acontecendo em Gulaipole. Primeira conclusão que tiramos, de fato, eles abandonaram o lugar sem nem sequer levar nada. O mais importante, o computador ficou aqui, estão aqui os rádios. o mapa de trabalho do comandante. Ou seja, o fato de ele não ter levado nem isso quer dizer muito provavelmente. E isso eu vou traduzir para vocês com uma pessoa que tem relação direta com a linha de frente, com os militares e com o que acontece lá. Muito provavelmente o comandante nem sequer estava em seu posto de trabalho no momento em que tiveram que sair desses escritórios. O restante da equipe dele também não, porque os comandantes das Forças Armadas da Ucrânia, muitas vezes, quando as coisas começam a esquentar de verdade, por algum motivo estranho, optam por fugir do campo de batalha. Por que será? Não sei. Presta atenção. Os tablets e os telefones, ou seja, absolutamente tudo, sumiram rápido. Segundo, não tiveram consideração alguma, nem sequer em levar os telefones. Ou seja, provavelmente o comandante não estaria no local dos fatos. E os que estavam lá não tinham autorização para mexer nesse equipamento. E talvez então eles esperassem que o comandante realmente aparecesse ou desse a ordem final.
porque caso contrário, as consequências poderiam ser terríveis. Bom, Aqui está uma tradução. O telefone nem está quebrado, nem está com senha, ou seja, chama atenção especial. Esse detalhe eu não tinha reparado. Revisei tudo, mas esse me escapou. O telefone não está com senha, diz o militar russo. Não, 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 não. não, não. Não, não. Não, não tiveram consideração alguma. Nem mesmo em levar os telefones. Ou seja, provavelmente não vai mostrar nenhum meio ocidental. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. O chefe da batalha. Aqui também ficaram os telefones. Da parte espanhola. É muito importante. Também deixaram até selos para trás, que na verdade são algo de muito valor. É algo que, bom, pode ser usado de forma, vamos dizer, corrupta. E isso é algo que nenhum militar, nenhum chefe, nenhum comandante que se preze deixa para trás. Assim, de qualquer jeito. Então, aqueles que saíram correndo, eu não saberia dizer exatamente quem eram. Aqui, pessoalmente, vejo duas opções. Uma, que eram realmente militares de um nível um pouco mais baixo e por não saberem o que tinham que fazer. Como os chefes não estavam no local, eles fugiram quando já não havia mais opções e deixaram tudo abandonado. Ou então, eram realmente os chefes que tinham que sentar nessas mesas. Mas então eles fugiram como verdadeiros ratos abandonando o navio. O que também não seria estranho, porque vimos isso em Mariupol. Chefões do Serviço de Segurança da Ucrânia saindo e abandonando absolutamente tudo. E não só eles. Vocês não imaginam a quantidade de troféus que foram tirados de lá? O chefe da batalha? Os telefones também ficaram aqui. Obrigado por assistir. Por assistir ao vídeo. Obrigado. O local de trabalho de Nick para os observadores, onde os observadores de drones veículo aéreo não tripulado trabalhavam ajustando drones kamikaze e a artilharia. Prestem atenção. Quero chamar especialmente a atenção de vocês para isso. Porque pode ser que não. De fato. Sempre que falamos de imagens que vêm diretamente do local dos acontecimentos. Pode ser que seja o que chamam de deepfake, gravado pela Federação da Rússia. Mas é muito difícil fazer isso a ponto de deixar um computador tão exato, com nomes e sobrenomes. Todos os pontos importantes da pessoa que estava conduzindo aquele piloto de drone. Ou seja, realmente dá muito trabalho criar um deepfake. Eu digo isso para vocês, porque assim, o procedimento é absolutamente diferente. E tem alguns que você pensa, isso tá estranho, isso é muito suspeito e acontece, claro, dos dois lados. E simplesmente não é incluído normalmente. Então, quando vemos, nem colocamos nas reportagens. A menos que seja algo muito, muito duvidoso. Aqui nós não fazemos isso que alguns outros canais fazem, que eu já mencionei algumas vezes, com vídeos neste canal que me parece que estão recorrendo ao sensacionalismo absurdo. Mas isso é muito, muito, muito difícil de fabricar. É tudo muito concreto. E acima de tudo, reparem nos detalhes. Ela está tirando pedras do computador? Olhem para o computador. Ou seja,
Muito provavelmente o local teve que ser abandonado depois de ter sido atacado por artilharia russa ou drones russos. Ou seja, foi sacudido muito bem até os alicerces. Os que estavam dentro acabaram ficando muito assustados e, por isso, tiveram que tomar a decisão de sair. Ou seja, tudo no lugar é de fato autêntico demais, cara. Pode ser que estejam tentando me enganar, mas pela minha experiência, é autêntico demais para ser um deepfake. Aqui tem até poeira. Eles colocaram absolutamente tudo ali. Reparem nos nomes. Tem até códigos. Tudo em ucraniano e tudo ainda desgastado. Não foi pintado ontem. Muitos computadores foram deixados aqui e alguns setores serão usados futuramente. Obrigado por assistir ao vídeo. Quero dizer que estamos no centro da cidade e Guliáipol está quase toda sob nosso controle. Restam apenas algumas ruas. Então a vitória será nossa. Então a vitória será nossa, afirmam os soldados da Federação Russa. Deixando isso muito claro, de fato, os avanços na região de Zaporozhye, especialmente na localidade de Guliáipol, por parte da Rússia, estão sendo realmente importantes. Uma pergunta que talvez valha a pena lançar ao ar é: o que tem mais futuro em termos de estratégia militar ou em termos de possibilidade de desenvolvimento? Obrigada por assistir ao vídeo. O que? Nível de possibilidade de se desenvolver? A Ucrânia só tem duas possibilidades: ficar em Kupiansk para registrar essa vitória midiática e então arriscar que isso se torne sua tumba, ou abandonar Kupiansk e recuar para posições mais vantajosas, deixando apenas o mínimo de tropas lá, no terreno, e também se arriscando a perder novamente a cidade. Não há recursos para desenvolver esse sucesso neste momento. Por outro lado, temos Guliáipol, que abre a porta para a capital da região de Zaporozhye. Estes são os fatos, deixo as conclusões diretamente por conta de vocês.